sonho número 1 no brasileiro é adquirir a casa própria. A grande maioria das famílias do Brasil, quando conseguem comprar um imóvel, só compram um. Todas as pessoas entrevistadas estavam insatisfeitas com o que tinham comprado. Você tem, de um lado, pessoas com a necessidade de vender e, por outro lado, pessoas com a necessidade de comprar e querendo realizar os seus sonhos. Não adianta eu validar o produto. Eu tenho que validar qual que é a dor. Deixaram de vender imóveis para vender tecnologia. Exatamente. Tem que ter coragem. A gente achou o máximo. 2.000 pessoas sendo atendidas por inteligência artificial. Aí aquilo levantou pra gente aquela luzinha no canto aqui e plim, falou assim, ali tem um negócio. A nossa paixão, ela tem que estar muito clara em resolver um problema real. Eu trabalho com inteligência artificial. Esse é o meio. No final das contas, tudo isso é sobre pessoas. Você tem que escolher qual que é a sua batalha. Sim. Né? Não dá para você lutar com uma transformação do mercado inteiro de uma hora para outra. Se a sua primeira resposta ao cliente é um processo, tem alguma coisa de errado. Uma empresa, ela não existe exclusivamente para dar lucro. Ela também é uma ferramenta de transformação da sociedade. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Aqui você sabe que você vai aprender sobre empreendedorismo e eu capricho bastante para conseguir trazer aquelas pessoas que vão, sabe, nessa conversa nossa, fazer você tá ali às vezes lavando louça ou tá ali no carro escutando e de repente você para e fala, não, peraí, eu tenho que escutar isso de volta. Deixa eu voltar aqui, deixa eu anotar, deixa eu fazer um checklist, deixa eu fazer um plano de ação. A gente traz pessoas para tentar fazer esse despertar em você. Hoje trouxe uma pessoa muito especial, que é o Ramon Azevedo. Ramon já é um empreendedor serial, está envolvido com bastante projeto, principalmente aqui na região de Minas Gerais e com a UFMG. Mas melhor do que eu apresentar o Ramon, eu vou deixar para ele se apresentar. Ramon, antes de mais nada, quero te agradecer por você estar vindo aqui, disponibilizar o seu tempo, poder compartilhar com toda essa turma que está querendo empreender, querendo dar esse próximo passo, né? Chegar a 30 pessoas na equipe e fazer, né, uma grande virada de chave em suas vidas, nas suas famílias e também na vida de todo mundo que está atendendo, que está trabalhando nessas empresas. Né? Ramon, muito obrigado, fica à vontade. Pô, Léo, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui junto com você. Eu acompanho o podcast. Esse final de semana mesmo eu estava ouvindo um dos episódios ali com o pessoal da Framework, né? Então, um episódio sensacional episódio. Então, para mim é um grande prazer estar aqui, né? Bom, como você falou, né? Meu nome é Ramon Azevedo. Eu sou fundador e CEO da Morada AI, né, o morada.ai, né, igual o pessoal brinca, e a gente está empreendendo no setor imobiliário. Então, um dos setores aí que hoje mais demandam inovação e tecnologia no Brasil. Então, o nosso trabalho hoje é conectar esse público um pouco mais conservador com a inteligência artificial. Então, são dois universos bem diferentes, né, bem distantes, mas é isso que nós temos feito durante os últimos 3 anos. O setor imobiliário, ele é um setor que o que eu vejo, né, que além dele ser um setor que é mais raiz, né, ele é um setor que dificilmente ele consegue escutar o usuário final de uma maneira completa. A jornada é sempre truncada, né? A jornada ela é sempre quebrada de alguma forma. Você vai lá e você pede um orçamento, por exemplo, quero comprar um imóvel, quero um orçamento. Cara, o orçamento leva na média o quê? Umas 8 horas, talvez, para ser respondido, não é verdade? Exatamente. Cara, como que pode isso, né? A gente está falando de uma jornada que começa no online e passa para o offline. Então, em geral, você encontra um imóvel hoje por meio de um site, uma campanha, alguma divulgação que é online, mas em determinado momento você passa para o offline. E aí, quando existe essa transição entre o online e o offline, começa todas as fricções que existem dentro do processo, né? Então, o valor que está anunciado raramente é o valor de fato que você vai concretizar uma transação, né? O valor que é simulado de um financiamento imobiliário raramente é o valor que de fato você vai pagar, e é um processo complexo, né? Nós estamos falando de a grande maioria dos brasileiros, se chegar a comprar um imóvel, normalmente só compra um imóvel durante a sua vida. Somente um imóvel. A grande maioria das famílias do Brasil, quando conseguem comprar um imóvel, só compra um. E em uma jornada cheia de fricções. Então, ele tem medo sobre qual que é o atendimento que ele vai tomar. Ele tem um pouco de receio se as informações são fidedignas. Ele tem medo de assumir um compromisso de um financiamento de 20, 30, 35 anos para pagar aquele empreendimento. Então, é uma jornada cheia de medos. Tem o sonho. O sonho número 1 do brasileiro, Léo, o sonho número 1 no brasileiro é adquirir a casa própria. Isso já tem décadas. Então, se você pega todo um histórico de pesquisa, o sonho do brasileiro é adquirir
a casa própria. E aí, quando ele chega nesse momento de adquirir a casa própria, ele não tem a informação à disposição, ele não sabe como que ele vai pagar, ele não sabe como vai ser o futuro, né? Então, é uma jornada que, ao mesmo tempo, de um lado você tem o sonho e de outro lado você tem as inseguranças e as incertezas do processo, né? Então, basicamente esse é o universo que a gente atua, né? Sim, caramba. E como que a Morada.ai, como que a Morada pode entrar no meio dessa jornada e consegue resolver preencher, né, de alguma forma essas lacunas? Legal, super bacana. Assim, hoje, a Morada, nós atendemos 3 etapas da jornada. São 3 etapas diferentes que nós apoiamos com a inteligência artificial. Então, a primeira etapa que a gente apoia é quando uma pessoa, um lead, alguém que tem interesse em imóvel, ele levanta a mão. Imagina que você está com o seu Instagram aberto, sentado ali assistindo o Fantástico, domingo à noite, um dos horários que tem o maior volume de pessoas interessadas em imóveis, domingo à noite, curiosamente. E aí você vai e marca um imóvel e fala, olha, eu quero saber um pouco mais. Dá ali seu nome, e-mail, telefone. A hora que você clicou em tenho interesse, 3 segundos depois, a Mia, que é a Morada Inteligência Artificial, entra em contato com você via WhatsApp. Ela entra, se apresenta, cada um dos nossos clientes tem a sua própria Mia ou várias Mias. Então a gente chama de Mia, é o nome do produto, mas na verdade são várias personalidades, são mais de 1000 Mias que existem hoje no Brasil. Então a Direcional tem a Diana, a Encamp tem a M, então cada um dá um nome à sua agente virtual, seu agente generativo. Essas duas que você falou são incorporadoras. São incorporadoras, legal. Isso. 2 aqui da nossa região de BH. Depois eu falo um pouco sobre as localidades onde a gente atende, etc. Então, legal. Quando ela fala oi com você, a hora que você levantou a mão, ela falou oi e falou assim, olha, como que eu posso te ajudar? Você quer conhecer um pouco melhor o imóvel? Você tem alguma dúvida sobre o processo de aquisição? Você quer saber o valor, né? E a Mia vai sempre dialogar em linguagem natural, seguindo aí toda essa geração que a gente está de IA generativa, né? Inteligência artificial generativa. Ela vai se comunicar por texto, por meio do WhatsApp, ou por meio do Instagram, ou por meio de um chat. E ali, a Mia tem a capacidade de te apresentar um imóvel, falar o que tem nas regiões, né, na redondeza daquele imóvel. Tem uma escola, tem um supermercado. Ela consegue te mandar fotos, ela te manda vídeo, ela esclarece dúvidas que vocês têm sobre aquele empreendimento, ela esclarece dúvidas sobre como que você pode comprar aquele imóvel. Olha, você pode dar 30% de entrada, o restante você vai parcelar com a incorporadora e quando você pegar as chaves, você vai financiar. Quer saber quanto é o financiamento? Ela te ajuda também a simular o financiamento. Então, a primeira etapa que a Mia ela ajuda os clientes é empoderar a pessoa que está interessada em adquirir um imóvel. Empoderar como? Dando informação para ela tomar a decisão sobre qual que é o empreendimento, quais são os benefícios, quais são as condições. Então, essa é uma primeira etapa. Quando, de fato, aquele lead, né, ou aquele prospect está realmente interessado no imóvel, aí a Mia conecta ele com um dos corretores da incorporadora. Seja funcionário da corporadora, ou seja até um corretor autônomo que vai dar prosseguimento ao atendimento. Então, assim, a primeira etapa do atendimento, que é feito por IA, levantou a mão, tenho interesse em alguma coisa, quero saber um pouco mais, a Mia vai atender esse cliente até o momento que ele está quente o suficiente, está preparado para conversar com o corretor. Aí começa a segunda etapa da jornada, que é apoiar o corretor. Perfeito. Então, se no primeiro momento a gente apoiava o comprador, o possível comprador, agora a gente está apoiando basicamente o corretor, que é a segunda etapa. Por quê? Assim como os clientes possuem dúvidas a respeito do empreendimento, aquele corretor que trabalha com um número grande de empreendimentos, de imóveis, ele também tem dúvidas. Sim. Então o cliente pergunta, Léo, mas qual que é o comprimento da piscina? Ele não vai lembrar de todos os imóveis, ele não vai lembrar. Você, poxa, mas aí demora. Aquele empreendimento tem uma farmácia aqui em Belo Horizonte, né? Tem uma Araújo do lado? Né? Sempre tem uma Araújo, né? Mas vamos imaginar que esse fosse um problema, né? Sim. Então, assim, tem uma farmácia perto? Ele não vai lembrar. Então, o corretor, ele pode procurar o Sales. O Sales é o nosso segundo produto. Né? Então, eu tenho a Mia e tenho o Sales. E o Sales, ele basicamente vai esclarecer dúvidas para o corretor. Ele é como se fosse um copilot do corretor. Então, de vez em quando, o Sales vai falar assim,
Ô, Léo, você tá lembrado de atender o Ramon? Você falou com ele ontem que ia mandar as fotos do empreendimento para ele. Você tá lembrado? Ah, você falou que ia ligar para ele. Tem uma agenda marcada para você agora. Então, o Salles, ele esclarece dúvidas para o corretor. Ele funciona como um copilot, lembrando ele dos compromissos e sugerindo abordagem. Olha, aborda o Ramon falando sobre a área de lazer, porque ele te falou que tem 2 filhos. Então, ele ajuda nessa abordagem e, principalmente, ele ajuda o corretor a manter o CRM dele atualizado. Então, o corretor terminou de fazer um atendimento, ele pega e manda um áudio. Acabei de atender o Ramon, ele gostou da sala, poxa, ele achou o banheiro pequenininho, fiquei de ligar para ele amanhã de novo. CRM está atualizado, tarefa está agendada, amanhã ele vai receber uma notificação. Então, essa é a segunda etapa, que é o Salles. Tendo realizado uma transação, ou seja, tendo a venda sido realizada, né, tendo sido concretizada, esse cliente que adquiriu um imóvel, e essa é uma característica, hoje a gente atende prioritariamente incorporadoras, ou seja, imóveis novos, que a gente chama de mercado primário. Depois de feita essa venda, você tem o pós-venda. Aí entra a terceira etapa do processo, onde nós atuamos também. Então imagina que eu adquiri um imóvel, eu preciso de uma segunda via de um boleto bancário. Eu preciso de uma declaração de quitação dos meus pagamentos. Ou eu até peguei o imóvel, eu quero abrir uma solicitação de manutenção. Olha, tem uma lâmpada aqui que está fora do lugar. Ele pode fazer isso também pelo WhatsApp, conversando com a inteligência artificial, que é o Iago. Então esse é o nosso Family Pack, né? É legal. A Mia, o Salles e o Iago, né? São 3 inteligências artificiais que são 100% customizadas de acordo com o tom de voz da incorporadora e 100% conectada nos sistemas da incorporadora, tanto o RP quanto o CRM. Né? Esses são os nossos produtos, vamos colocar assim. E aí, esses sistemas, eu fiquei curioso para saber, esses sistemas que você falou são sistemas que a incorporadora já tem. Aí vocês, de alguma forma, eles liberam API, ou de alguma forma vocês entram no banco de dados, fazem todo o trabalho com a inteligência artificial e aí ele vai Então, atuar. Hoje no mercado imobiliário existem pelo menos 5 CRMs de referência. São os principais do mercado. A gente integra com todos eles. Mas além deles, a gente integra com outros 40 CRMs. Então, a gente integra desde com um Oracle, que é utilizado por uma empresa listada na Bolsa, até um CRM padrão de característica regional que só atende Belo Horizonte. Então, esse é um dos princípios que a gente segue, né? É o nosso início da conversa. O mercado imobiliário, ele demanda bastante de tecnologia. Então, a gente tem como princípio que o nosso cliente, ele não pode ter esforço tecnológico. Eu entrego para ele a solução pronta e integrada, sem que ele tenha que alocar horas, chamar o fornecedor dele para ajudar. Não, a gente faz o trabalho ponta a ponta, né? E RPs a mesma coisa. Então existem, aí no caso de RP são poucos, são 3 ou 4, a gente se integra também a esses RPs via API. Que legal. E, bom, hoje vocês estão com mais ou menos quantas pessoas na equipe da Morada? Hoje a gente tem cerca de 30 pessoas. 30 pessoas. 30 pessoas, a gente deve chegar a umas 65 no meio do ano que vem. A gente está crescendo bastante. Desafiador. Assim. De 22 para 23 a gente cresceu 450%, de 23 para 24 mais 523, 520%. Que legal. Então, assim, é um negócio assim, muitas das vezes até chega a ser assustador, né? Então, quando a gente lançou a Mia, que foi o nosso produto, isso tem 16 meses, mais ou menos. No primeiro mês, a Mia atendeu 2.000 pessoas. A gente achou o máximo. 2.000 pessoas sendo atendidas por inteligência artificial. Que coisa espetacular e tudo. Nos últimos 30 dias, a gente atendeu 115.000 pessoas. Nos últimos 30 dias? Nos últimos 30 dias. 115.000 pessoas. Caramba. Então, assim, é um negócio, assim, a gente chega a arrepiar de ver. Porque imagina o tamanho da estrutura que demanda você acompanhar 115.000 pessoas. Quando eram 2.000, seria complicado, mas eu entrava lá e ficava lendo aquelas conversas, eu queria saber o que está acontecendo. Agora, 115.000 pessoas, você começa a se deparar com coisas, Léo, que são inimagináveis para mim. Inimagináveis. Por exemplo, vou citar 2 casos assim, bem curtos. Primeiro, pessoas que passam a ter uma relação emocional com a inteligência artificial. Nós temos um caso que a pessoa conversou por 90 dias com a inteligência artificial. Sério? 90 dias. Então, assim, aí a gente já tem uma outra discussão, né? Que é qual que é a relação que o ser humano está estabelecendo com a inteligência artificial. Então, imagina, esse caso a gente identificou
porque o custo começa a ficar alto, né? Sim. Tem um único lead conversando 90 dias, foi um pouco mais de 90 dias, então a gente identificou e a gente está tratando esses casos, porque certamente é uma pessoa que precisa de apoio. Sim. Né? Precisa de algum apoio. Então esse é um caso, a gente tratou isso. Agora, o segundo caso, pessoas que mandavam fotos indevidas para a inteligência artificial. Nossa. Fotos indevidas. E aí tem toda uma estrutura de controle de privacidade, de controle de informação em todos os agentes de inteligência artificial nosso, para, primeiro, identificar pessoas que precisam de um apoio emocional, e segundo, criar um bloqueio. Caramba. Por quê? Essa conversa ela não é 100% virtual. Em algum momento vai entrar uma pessoa para atender. E aí ela teria acesso a um conteúdo que é indevido. Imagine, cara, imagine que situação. E você só queria ajudar, né? Você a gente só quer empoderar. Só queria Nós só queremos empoderar, exatamente. E é um processo realmente de empoderamento. Nós começamos vendendo imóveis. O nosso primeiro modelo de negócio era vender imóveis. Então a gente vendia imóveis como uma imobiliária digital para a classe C-, classe D+, se é que, de certa forma, existe assim no Brasil, vendendo imóveis de baixa renda. Esse foi aí que a gente começou como morada, né? Então, eu e o Luiz, que é o cofundador, meu sócio, a gente fazia o trabalho do corretor. O Luiz tirou Cresce, a gente ia para a rua, atendia, vendemos dezenas de unidades para o público que hoje é chamado de Minha Casa Minha Vida. Né? Até então, era um público ali renda até R$6 mil. Hoje esse limite ele aumentou. Mas são imóveis subsidiados pelo governo, né? Então a gente começou nessa linha. E a nossa grande dor, não necessariamente do cliente, né? E aí entra um parênteses, né, sobre validação de dor e etc., era que a gente queria que as pessoas tomassem a decisão por comprar o imóvel tendo consciência de todo o compromisso que eles estão assumindo. E daí surgiu a ideia do empoderamento. Então, olha, eu te conto quais são as condições, como que você vai financiar, quanto tempo você vai ficar pagando, qual que é a parcela que você vai pagar, e é isso que nós começamos a fazer. Como que faz isso em escala? Não tinha como. Aí a gente criou as inteligências artificiais. Imagine, né? Um processo, como você falou antes, Ramon, o primeiro sonho, né, dos brasileiros é o sonho da casa própria. Aí você faz um processo de venda dessa casa própria, um processo truncado, um processo que é demorado, às vezes até com letras miúdas, né, e com cheio de asteriscos, que não é aquilo que você está comprando. A pessoa, ela entra em um financiamento de anos, décadas, até em vários casos, múltiplas décadas, até em alguns casos, e ela tem uma gigantesca frustração na vida dela. Olha isso, né? Exatamente. Então você quebra totalmente, né, esse sonho dela, e talvez não só dela, como das próximas gerações dela. Isso pode levar a um problema muito sério. Então, conseguir desburocratizar isso e deixar isso de uma forma mais facilitada, de uma forma mais transparente, de uma forma mais... que seja mais... em uma linguagem natural, né? Que a gente consiga se comunicar muito melhor. Eu vejo que isso gera muito valor para a sociedade. E a gente fez muitas entrevistas, sabe, Léo? Assim, a gente conversou com muitas pessoas. Quando a morada começou, nós fizemos dezenas de entrevistas. Em que ano que foi isso? A gente começou em 2021, mais ou menos. Final de 21, início de 22, assim. Então, quando a gente fez as entrevistas, uma coisa chamou muito a nossa atenção. Mas, assim, uma coisa que ficou gritante. Que é o fato de que todas as pessoas entrevistadas estavam insatisfeitas com o que tinham comprado. Caramba! Todas as pessoas. E aí você tem, desde o caso que, quando eu comprei, era a unidade que estava no segundo piso, mas eu recebi no nível da garagem. O projeto foi alterado no meio ou não foi explicado adequadamente, né? A gente tem outro caso, que a pessoa chegou, isso é uma amiga da minha esposa, então a pessoa próxima falou assim, olha, a minha vizinha de parede tem um imóvel igual ao meu, mas a parcela dela é muito menor do que a minha. Ou seja, nós dois compramos o mesmo imóvel, nós temos a renda semelhante, mas por uma questão de enquadramento no programa Minha Casa Minha Vida, uma paga mais caro do que a outra. Só por 35 anos. São 35 anos pagando a mais do que deveria estar pagando em um financiamento imobiliário. Então, assim, por quê? Você tem, de um lado,
pessoas com a necessidade de vender. Caramba. E, por outro lado, pessoas com a necessidade de comprar e querendo realizar o seu sonho. Sim. Então, assim, por isso que a gente toca muito nesse ponto, né? O atendimento transparente, ele é uma forma de empoderamento de quem está adquirindo o seu imóvel. Ele tem informação, ele tem acesso à informação, para que ele possa tomar a decisão, melhor decisão para ele. Total. Né? E para as pessoas que estão empreendendo ou começando a empreender, o que esse processo que você falou, Ramon, de você ir lá escutar o cliente, né, conseguir vocês foram lá, fizeram entrevistas e descobriram essa dor, né, deixou muito, muito nítido para vocês que era uma dor. Quando vocês fizeram isso, se você pudesse compartilhar os principais insights de como fazer, né, os insights de o que prestar atenção, como ouvir o cliente, métodos talvez que vocês tenham utilizado que sejam legais, se você puder compartilhar com a turma, eu tenho certeza que a galera vai gostar, que isso é o cliente, né, a gente conseguir achar a dor do cliente. Não, exatamente. Então, assim, o que nós fizemos, né? Antes da morada, antes das últimas experiências que eu tive profissionais, em algum momento ali em torno de 2014, eu trabalhei em um fundo de investimentos, né? E naquele fundo de investimentos, como uma forma de gerar um pipeline qualificado, nós criamos um programa de incentivo a empreendedorismo, chamado Lemonade. O Lemonade era uma pré-aceleradora, né? Então, na época que as aceleradoras tinham destaque no Brasil, né? As aceleradoras são aquelas empresas que ajudam o empreendedor no processo de validação da sua hipótese, de escala da sua estrutura comercial. Cada uma tem uma atuação um pouquinho diferente. A gente criou uma pré-aceleradora. Né? Então, ali, a gente ajudou mais de 530 startups em todo o Brasil, de todos os tipos de modelos de negócio. Então, algumas coisas a gente aprendeu por observação ou por literatura. Tanto eu quanto o Luiz, que é o meu sócio. E a primeira coisa que a gente aprendeu é que não adianta eu validar o produto. Eu tenho que validar qual que é a dor. Então, o primeiro passo nosso, se chegasse no nosso escritório 3 anos atrás, tinha uma parede de vidro e tinha escrito assim, as pessoas estão dispostas a conversar com o computador para obter mais informação a respeito do imóvel? Essa era a primeira hipótese. E aí o que nós fizemos? Nós fomos validar aquela hipótese. Então, primeiro eu estou tentando entender se existe uma dor, que é a falta da informação, e se aquela dor poderia ser suprida até certo ponto com uma interface que ela é técnica. E aí nós fomos fazer entrevistas, nós fizemos uma versão muito pequenininha do produto e colocamos ele para rodar para ver se as pessoas reagiam, até que a gente identificou que, de fato, existia um problema que era falta de informação e que as pessoas estavam dispostas a dar dados em troca de informação. Que tipo de dado? Renda, data de nascimento, estado civil, documentos, fotos. As pessoas estavam dispostas a resolver aquele problema delas, que era a falta de informação para adquirir um imóvel por meio da, de certa forma, troca da informação. Então, esse foi o primeiro passo. Então, a pessoa, por exemplo, né, eu como usuário, eu iria lá tentar saber, puxa, eu quero saber um pouco mais sobre esse imóvel, quantos metros quadrados ele tem e a região em que ele fica, por exemplo. E aí fala, não, tudo bem, Léo, já me pegou meu nome, né? Não, tudo bem, Léo, claro, olha só, fica na região tal. Qual é a sua data de nascimento? Exatamente. Aí, claro, né, ia casando de alguma forma que fluísse a conversa. E que na época nem era IA ainda. Era uma fluxo coisa, mesmo. Era fluxo, a gente brinca que era quase uma URA digital. Era uma URA digital, digite 1 para, digite 2. Então era exatamente assim. Legal. Tendo isso identificado, aí a gente levantou uma segunda hipótese. A segunda hipótese era qual que é a característica do produto para resolver esse problema. Aí a gente fez uma versão de produto, de fato, pequenininha. Se a gente tivesse na época 10 clientes, a gente não conseguiria implantar para aqueles 10 clientes. E era de uso nosso, porque, como eu comentei, a gente vendia imóvel, né? Então, nós fomos operar o mercado imobiliário com a nossa tecnologia. E aí nós validamos que aquele produto, de fato, era um produto que seria aceito, né? Quebramos bastante a cabeça, descobrimos que escalar vendas de imóvel não é uma coisa simples. Na verdade, na nossa opinião, não tem jeito de fazer isso. Então vocês vendiam, como você falou, vocês vendiam imóveis. Então vamos lá. O modelo de negócio que vocês tinham, namorada, né? Namorada. O modelo de negócio que vocês tinham, namorada, era um modelo de... A gente tem os imóveis, a gente vende talvez com... Era parceria com o incorporador. Parceria com os incorporadores. Parceria com o incorporador. Isso. Fazia tipo que para quem é lojista, talvez um consignado, né? Você pegava, tinha meio que um consignado. Cara... Maravilha, se eu vender, eu tenho uma comissão em cima disso. Esse era o modelo de negócio. Vocês tinham uma dor, que era conversar com as pessoas que estavam lá na ponta. Um grande volume de pessoas. Num grande volume.
E em algum momento vocês, inclusive... Hoje vocês não vendem mais imóveis. Não vendemos E, cara, mais. e deixaram de vender imóveis para vender tecnologia. Exatamente. Tem que ter coragem, hein? Exatamente. Tem que ter coragem. Foi 1 ano e meio vendendo imóveis. Caraca. 1 ano e meio vendendo imóveis. Nós fizemos parcerias com quase todas as incorporadoras da Grande BH. Uhum. Quase todas. Tinham quase 200 empreendimentos na plataforma. Nós fazíamos mídia, a gente qualificava o cliente, a gente levava para visita, fechava e a gente ainda fazia o processo de financiamento. Uhum. Então nós éramos uma imobiliária digital e um correspondente bancário. A gente fazia as duas coisas, ponta a ponta. Uhum. A gente não conseguiu escalar. Uhum. Não conseguiu escalar. Então, como um negócio baseado em tecnologia, não poderia escalar. Como não poderia, a gente falou, olha, tem alguma coisa que não está legal. Certo. E aí entra um segundo ponto, um ponto muito importante, né? Que é o ouvir o cliente. Ou ouvir as oportunidades. E principalmente não ficar abraçado às suas hipóteses iniciais. O que nós queríamos inicialmente? Vender imóveis. Uhum. Vender imóveis. Em um determinado momento, a gente já estava começando a passar aperto, o dinheiro estava acabando. Né? A gente começou com um funding de investimento anjo relativamente pequeno, o dinheiro já estava acabando, e em um determinado momento a gente procurou uma incorporadora para fazer uma parceria de vendas. Uhum. E aí, aquela incorporadora é uma incorporadora muito grande, e eles falaram, olha, em Belo Horizonte só tem 10 imobiliárias que têm autorização de vender nossos imóveis. Por que vocês deveriam ser uma das 10? Uhum. E aí, bom... Preparamos uma apresentação toda tecnológica e fomos contar a estrutura de tecnologia que a gente criou por baixo daquele serviço. Uhum. E aí eu apresentou, chegou no final e ele falou assim, Ramon, quer vender os imóveis? Pode vender. Eu quero comprar tecnologia. Esse negócio que você me mostrou, que atende no WhatsApp, que simula financiamento, que apresenta imóvel, eu quero comprar isso. Você me vende? Uhum. Nossa. Claro, vendo na hora. Né? Nunca tínhamos pensado em vender a tecnologia. A gente queria operar a tecnologia. A gente queria utilizar a tecnologia para ganhar escala na venda. Sim, porque a ideia era escalar a venda, né? A venda. A ideia é, vamos vender Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro. Uhum. Vamos criar parceria com incorporadoras do Brasil todo. Colocar time de vendas no Brasil todo. Essa era eu brinco que é o nosso fantástico mundo de Bob, né? O nosso sonho quase impossível, né? Até que a gente foi confrontado com a realidade do mercado, que é a dificuldade de escalar. Quando surgiu essa proposta que foi, me vende a tecnologia e não o seu serviço de comercializar imóveis, aí a gente voltou para casa. Isso foi final de 22, início de 23. Dezembro de 22, janeiro de 23. Eu voltei para o escritório, a gente sentou e falou assim, vamos tentar. Aí, fechamos o negócio com eles. Fui em outra incorporadora em São Paulo, à distância. Quando eu comecei a apresentar, aí já apresentando a tese de vender a tecnologia, né, conversando com o incorporador, o diretor, etc., falando, olha, a gente não está vendendo mais imóveis, nós estamos com uma proposta diferente de vender uma plataforma de inteligência artificial, que quando eu comecei assim, a terceira frase, ele olhou para mim e falou, Ramon, tá fechado. Eu falei, mas tá fechado o quê? Ele falou, não, eu concordo, eu quero contratar esse negócio que você tá me vendendo. Eu quero ter uma inteligência artificial atendendo o meu cliente. Eu quero ter, vai ter o meu nome? Vai. Vai ter os meus dados? Vai. Você integra no meu CRM? Eu integro no seu CRM. Então tá fechado o negócio. Tá fechado o negócio. Nossa. Aí aquilo levantou pra gente aquela luzinha no canto aqui, e plim, falou assim, ali tem um negócio. Só que a gente precisava de dinheiro. Receita. Foi a reunião mais rápida e fácil. Anos, né, para chegar ali em 2 minutos, né? E ali a gente arriscou, né? Tá bom, então nós vamos fechar um negócio, fechar do outro, ok. E agora, como que nós vamos atender? Então a gente tinha um time de mais ou menos umas 15 pessoas, a gente gerava receita, a gente ainda queimava caixa, bastante caixa, mas tinha receita, pagava o aluguel, pagava energia, pagava o programador, aquela coisa toda. Aí meu sócio olhou e falou assim, Ramon, cara, vamos pivotar. A partir de semana que vem nós vamos fazer só isso. Eu falei, infelizmente não tem como. A gente tem uma responsabilidade com os investidores atuais, a gente tem contas para pagar e uma responsabilidade enorme com as pessoas. Vamos fazer uma transição de modelo. Vamos. E aí montou. Então, ao longo de 5 meses, a gente fez a transição do modelo de uma empresa que era B2C para um SaaS B2B. E aí no dia 12 de junho,
de 2023. Lembro direitinho que era o dia dos namorados, e uma pessoa lá na empresa ainda brincava e falou assim: mas tinha que ser no dia 12 de... A gente teve que fazer o desligamento de todo o time. Todo o time. Porque eram pessoas ligadas ao B2C. Na verdade, ficou eu, 2 sócios. Um sócio, uma pessoa com vesting, e uma pessoa que era atendente vendendo imóvel, que a gente falou assim: olha, nós vamos apostar nela vender software. Porque era uma pessoa muito esforçada e hoje uma das nossas melhores vendedoras, né, do time, assim. E aí no dia 12 a gente fez o desligamento de todo mundo. Vamos começar de novo. E aí nós começamos a história do SaaS B2B, né? E aí a história começou tudo de novo. Então, por isso que eu falo, 14 meses, 15 meses atrás, começamos de novo com 2 contratos, atendendo 2.000 pessoas por mês. No final do ano de 23, a gente já tinha 22 incorporadoras, e agora, se tudo der certo, a gente vai passar de 100 incorporadoras ainda esse mês. Cara, né? Sensacional. E muitas coisas que você disse, eu destaco aqui que escutar o cliente fez total diferença, né? Porque vocês tinham um modelo de negócio e era um modelo de negócio consolidado. Sim. Ele estava funcionando. Só que a grande ambição e a visão que vocês tinham, pelo que eu entendi, era a visão de vamos escalar isso, né? Escalar é a gente conseguir fazer com que a gente, ao invés de vender, por exemplo, sei lá, X, a gente venda 2X, venda 5X, venda 10X, né? Venda ali 10 vezes mais do que o que a gente está vendendo. E sem aumentar o custo na mesma proporção, ou seja, fazer com que o custo seja marginal, e talvez até tudo isso de forma tecnológica. Né? Então, vocês não conseguiam ver uma saída para isso na parte de venda dos imóveis, né? E aí, escutando o cliente, buscando informação por meio de encontrar uma dor, como você disse, escreveu no quadro, por meio de encontrar uma dor, vocês foram validar essas hipóteses. Né? Então, ir na rua, colocar a cara a tapa, né? E escutar o cliente fez com que vocês tivessem os insights. O primeiro, vocês levaram uma sabatina, né? Então, levaram uma sabatina e deu um chacoalhão ali da primeira grande construtora, né? Do primeiro cliente que vocês queriam tentar fazer esse processo e que fez virar essa chave. E quando já chegou no segundo, terceiro, quarto, quinto cliente que vocês chegaram para oferecer, o processo já foi bem mais fluido, que você nem terminou de explicar e o pessoal não, exatamente. É isso mesmo que a gente quer. Só onde é que eu assino e vamos pra cima. Exatamente. E eu acho que muito legal isso. Isso tem um aprendizado muito grande nosso, que assim, a nossa paixão, ela tem que estar muito clara em resolver um problema real. Isso foi identificado lá atrás. O problema de empoderar a pessoa, dar informação para que ela tome a melhor decisão. Ter uma pessoa que consegue consultar a informação e ter esclarecimento 24 horas. Sabe? Uma tecnologia que conseguisse ali seguir o ritmo dela de conversa. Porque quando você conversa com um ser humano, WhatsApp, por exemplo, você manda uma mensagem agora, daqui 40 minutos alguém responde. Ou se for de noite, ele não vai conseguir responder. A IA você consegue fazer com que isso flua. Então, a nossa paixão, ela é uma paixão de resolver esse problema. A nossa paixão não é com o modelo de negócio. A nossa paixão não é com a primeira ou a segunda versão do produto. É em resolver o problema. Né? Então, quando a gente deixou isso, quando a gente chegou à conclusão que era isso que a gente queria resolver, o modelo de negócio poderia ser o B2C, poderia ser o B2B, é aquele que fosse mais aderente ao crescimento acelerado do negócio. Né? Ramon, eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que ninguém tem a resposta para ela. Então, ela é uma pergunta difícil. E assim, como que você conseguiu identificar... Não tem resposta certa e errada também, tá? Como que você, seu sócio, né? Ou você conseguiu identificar se vocês tinham que mudar mesmo, se vocês tinham que pivotar? Porque é aquela história, né? Se a gente tem um projeto e a gente insiste pra caramba nesse projeto, insiste durante anos, talvez até décadas, e ele não vira, a gente olha pro passado e olha pra trás e fala assim, velho, você foi tolo, né? Porque você foi persistente numa parada que não virou. Pô, por que você não mudou cabeça dura, né? Exatamente. Aí, se você pega e muda e fica mudando e olha e não dá certo, o pessoal olha pra trás e fala assim, pô, por que você não persistiu? Faltou persistência, seu tolo, cabeça dura, né? Então, quais foram os sinais que você viu, que você percebeu e sentiu? É difícil? Super difícil. Também não tem resposta certa e errada, mas quais foram os sinais? O que você percebeu que deu essa segurança, vamos assim dizer, para vocês darem esse salto de fé e falar, velho, nós vamos fazer. Porque demitir uma equipe, né, 15 pessoas, você chegar, marcar uma data, vou falar um negócio aqui, ó.
O Ramon, eu tenho certeza, essa data você lembra, sim, né? Porque é Dia dos Namorados. Mas a galera que, né, às vezes não empreendeu e não desligou uma quantidade grande de pessoas, cara, a gente lembra a data. Eu sei as datas das grandes demissões que eu fiz. A gente lembra, porque não é legal fazer isso, ninguém quer fazer isso. Nossa, eu acho que esse é um parêntese muito importante, né? Eu trabalho com inteligência artificial. Esse é o meio. Esse é o meio. No final das contas, tudo isso é sobre pessoas. É tudo sobre pessoas. Meu cliente é uma pessoa. O meu colaborador é uma pessoa. Quando eu sempre brinco com o pessoal, a gente fica muito feliz quando a gente contrata alguém para o time, né, e recebe, etc, né? Pô, que legal, entrou mais uma pessoa, mais alguém, mais uma pessoa ali para te ajudar a pensar de uma forma diferente, etc. Mas eu sempre penso no nível de responsabilidade que a gente tem como empreendedor de mais uma família sendo impactado por tudo que a gente está fazendo. E tem que ter um nível de responsabilidade que é muito grande. Então, assim, eu lembro sim da primeira pessoa que eu fiz a rescisão, quando eu tinha 19 anos de idade, fazia a gestão de um time pequenininho de 6 pessoas, o diretor entrou na sala, me chamou e falou assim, Ramon, você vai mandar embora fulano. Eu lembro não só da demissão, como eu lembro da cara dele e lembro da minha tristeza dentro do banheiro chorando. Porque aquilo me doeu. E lembro não só desse caso, como uma outra demissão em massa que eu participei, assim como essa demissão. Então, lembro sim das pessoas e com o passar do tempo, a gente aprende com tudo. Então, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a ser o mais transparente possível, a ser o mais direto possível e a acolher o lado da pessoa. Tem o profissional que está sendo desligado, mas tem a pessoa. Então, várias das pessoas que saíram da morada nessa época continuam me relacionando. De vez em quando a gente tromba e alguém comenta, surgiu uma vaga, eu vou voltar. Então, assim, é muito legal você ver que foi tudo trabalhado de uma forma muito respeitosa e de uma forma muito, muito transparente. Mas aí, voltando à pergunta super complexa, né? Os dois assuntos são complexos, né? Mas voltando à questão dos sinais. Durante a fase de validação de dor, que é identificar de fato que existe um problema a ser resolvido. Durante a fase de validação do produto, ou seja, aquele produto resolve a dor identificada. São duas coisas distintas, né? Identificar um problema e outra é identificar como eu resolvo aquele problema. Nós criamos métricas muito claras. Muito claras. Então, em cima daquelas métricas, a gente conseguia ter uma noção se de fato estava sendo validado ou se não estava sendo validado. Esse é o lado racional da coisa. Então, a gente sempre tinha hipóteses associadas a indicadores que a gente coletava e ia monitorando. Poxa, há um mês nós vendemos 7 unidades, nossa, que legal. Aí você via, era um ponto fora da curva. Não. Isso não é uma tendência, então a gente ia analisando os números. Agora, o lado não tangível da história, e aí é uma coisa que eu tenho muito comigo, é que eu não tinha paz. Mas não é paz no sentido de ter incômodo o tempo inteiro, não. Eu não sentia paz que aquilo é o que a gente deveria fazer. Eu não sou uma pessoa B2C. Eu não sou. Sabe assim, esse é um ponto super importante, né? Eu acho que quando a gente decide empreender, não adianta a gente tentar fazer uma coisa que você não tem necessariamente o dom. Você pode aprender, você pode estudar, você pode se moldar, mas você não consegue mudar completamente. Então, assim, eu fui aprender sobre mercado imobiliário, fui aprender a tratativa, fazer visita, acompanhar, etc. Mas eu não sou uma pessoa de modelo de negócio B2C. Essa não é a minha característica. Eu sempre fui uma pessoa de B2B. Sempre. Então, nas empresas anteriores, precisava de alguém participar de uma negociação grande. Opa, pode me chamar. Tá comigo. Tem que desenhar um modelo de negócio novo, conceber um projeto novo, vamos criar uma nova empresa, vamos negociar. Esse sempre foi algo que eu tive maior facilidade. Mas eu estava empreendendo algo que era B2C. E aquilo não me deixava em paz. Então, tem um lado racional? Tem. Os indicadores. O acompanhamento. O método. Né? Aquele método de validação de dor, validação de produto, validação de abrangência, que é qual que é o tamanho do mercado que de fato eu vou atingir, validação do modelo comercial, modelo de negócio, tudo método. A gente seguimos métodos e continuamos seguindo métodos fielmente, mas em algum momento essa decisão ela também foi baseada por um sentimento. Um sentimento de que a gente não ia conseguir romper, a gente não ia conseguir chegar em um novo nível do negócio se a gente continuasse fazendo algo que não é o nosso dom. Não é o nosso dom. Sensacional. Então, acho que foi um balanceamento das duas coisas. Assim. Duas coisas, então, técnica com métricas. Então, vocês criaram indicadores, metodologia, com uma metodologia mesmo para conseguir avaliar. E a segunda é vocês fazerem aquilo que está na essência.
né? Aquilo que vocês têm eu diria que a maestria em fazer, aquilo que vocês têm tem várias palavras para isso, mas é como se fosse a missão, como se fosse a vocação, como se fosse o propósito, como se fosse... Eu diria que vocação talvez uma palavra adequada, porque é aquilo que vocês têm de dentro, né? Aquilo que tá na essência de vocês. Fala, velho, B2B nós vamos para cima mesmo, B2C estamos aí, beleza, mas B2B é com a gente, né? Então vocês estavam com a essência. Então a soma desses dois fez com que vocês tivessem a visão de falar, puxa, acreditamos que dá para dar essa guinada, essa mudança, né? E acho que assim, no nosso caso, não só o B2B, como nós somos de tecnologia. Então, assim, eu fiz curso técnico de informática, eu fiz computação, eu fiz mestrado, faço doutorado. Então, assim, nós somos de tecnologia. Então, são dois aspectos. É o B2B e o fato de que a gente trabalharia com algo que a gente tem uma maior familiaridade, que é a tecnologia, do que a relação imobiliária lá na ponta, especificamente. Então, acho que foi um processo de aprendizado que a gente passou. Agora, é como a gente sempre diz, né? Olhar para trás, a gente consegue conectar todos os pontos da jornada. Todos os pontos. E aí, quando a gente olha hoje, isso foi necessário. Sim. Foi necessário. Então, assim, a gente sabe qual que é a dor da venda, a gente sabe a dor da qualificação, a gente sabe a dor do acompanhamento, a gente sabe como nós vivemos aquilo dali. Então, isso nos ajuda a construir soluções que são mais aderentes ao problema que o nosso cliente está tentando resolver, né? É igual migrar de sistema, né? Se você, né, tá na empresa e você tem 2 sistemas e você está fazendo uma migração, enquanto você não desligar o anterior e cancelar o contrato, você vai ficar com os 2 ali eternamente. Exatamente. Né? Porque sempre vai ter alguém ali, uma equipe, uma pessoa que vai, né, tá usando o anterior e não, mas as informações estão lá. Então tem que romper a ponte, né? Como diz, queimar a ponte. Né? Você queima a ponte e vai para frente de alguma forma. Né? Ramon, eu tenho uma pergunta aqui como cliente. Sim. Como cliente, eu não sei quem que tá aqui também talvez possa ter essa dor. Por que os corretores eles não passam endereço do imóvel? Você já passou por isso? Já por que eles não passam endereço, cara? Eu vou no Google Maps, eu acho endereço. Na verdade, tem várias teorias a respeito disso, né? Assim, quando a gente fala de corretores, nós temos os corretores que são autônomos, né? Que é quase que uma vida um pouco mais solitária ali. Você tem os corretores que são vinculados à imobiliária, eles podem ser autônomos ou não, mas eles estão vinculados à imobiliária. Você tem os corretores que são vinculados à incorporadora. Tá. Tô classificando de forma mais simples os universos ali, né? Então, o corretor, ele de certa forma, ele trabalha com a primeira capacidade dele de apresentar um imóvel e convencer o cliente de que aquele é um bom negócio, e para isso depende de informação. Sim. Então, quanto maior o volume de informação que ele tem em detrimento daquilo que o cliente tem, na teoria, facilita o processo de negociação dele, né? O que a gente chama de assimetria de informações. Se eu tenho mais informação sobre um assunto do que você, eu vou naturalmente utilizar isso no processo de convencimento. Sim. Mas na prática, posso afirmar que é meio que uma falta de atualização do método, né? Porque você consegue informação de uma forma ou de outra, né? Sim, existem incorporadoras que não contam o preço do imóvel. Aí você entra no Google, digita o nome do empreendimento e preço. Tá lá o preço. Tá lá. Mas tudo faz parte do processo de negociação que existe ali, né? Eu me recordo de casos de compra de imóvel que o pessoal não passava o endereço, né? Então, por exemplo, você ia lá, você falava você queria o imóvel e aí você olhava o imóvel né, tanto no site quanto na própria, né, com o pessoal mandando no WhatsApp, e aí tem foto do imóvel, tem foto da fachada, né, tem foto de tudo. Você acaba chegando. E aí você pega essa foto e fala, em qual rua que é? Rua tal. Cara, você tá ali, você pega o bonequinho do Google Maps, você põe em cima. Do nada você já vê o imóvel. Já vê aquilo ali. Né? Então, é uma atualização do processo. Mas é uma jornada, né? É uma jornada de troca de informações. Eu acho que, assim, o corretor, ele é um agente do processo super necessário. Sabe, assim, você tá voltando lá no início, né? Você está fazendo, talvez, a aquisição mais relevante da sua vida. Então, é importante que tenha alguém junto com você, te passando segurança, te esclarecendo as dúvidas no presencial, te mostrando os detalhes, né? Sim. Então, assim, a gente acredita que essa figura, né, ela é muito importante no processo. Muito importante. O que a gente faz é
ajudar o corretor a ter um nível de produtividade ainda maior. É ele não esquecer de atualizar um sistema, é ele dar a informação que é a informação verdadeira, é naquele momento de dúvida dele, ele não ficar ali de ser, sendo pego com as calças na mão, né? Sim, que é a expressão que a gente usa, né? Então, assim, é interessante a gente dar ferramental para que ele seja o mais produtivo possível e esteja com a sua atenção direcionada para o cliente. Mas a gente não acredita necessariamente que essa é uma jornada que não tenha o corretor. Casos específicos, sim. Então, por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, um estúdio em São Paulo como investimento, você vai resolver tudo à distância. Você está tomando uma decisão que ela é exclusivamente financeira. Né? Então, olha, é um imóvel de 3 quartos, próximo a Faria Lima, de 1 quarto, próximo a Faria Lima, 30 metros quadrados, vai ser R$750 mil como um investimento para locação. Essa é uma decisão que é financeira. Agora, o imóvel que você vai morar, aquele imóvel que você está comprando para a sua família, raramente uma pessoa chega em uma visita ao imóvel sem ter conhecido todas as ruas da região. Passa na porta, ele olha, ele vai no trânsito, ele vai em vários horários ao longo do dia. Deixa eu ver como que é o trânsito de manhã, na hora do almoço, à noite. E final de semana, tem barulho, não tem barulho? O mercado. Escola, né? Exatamente, como que é o trânsito. Então, assim, de novo, é uma compra muito relevante, né? Então, a gente acredita que, de fato, é interessante ter alguém no meio do caminho. Qual que é o nosso papel? Dar informação e um excelente atendimento para o comprador e dar esse suporte para o corretor para que ele tenha a maior produtividade possível. Perfeito, porque eu imagino que em se falando de ser um mercado, que é um mercado mais tradicional, um mercado robusto, né? Um mercado gigante, robusto. Mais de 10% do PIB. Imagine Mais de 10% tamanho. do PIB. E por ser um mercado também robusto, tradicional, ele é um mercado em que os corretores, eu imagino que todos essas ideias, esses argumentos e esse apoio que você compartilhou aqui agora, eles servem para também convencer o corretor disso, porque eu imagino que muitos deles devem olhar para esse negócio, ainda mais agora, né, que está em voga, inteligência artificial, coisa que vocês já estão falando há bastante tempo, agora que está muito mais disponível, né, para o nosso dia a dia, eles devem olhar para isso e falar assim, cara, não, isso aí não vai dar nada, né, ou não tem nada a ver isso daí, ou talvez eles tenham essas atitudes por receio ou por medo. Então, conseguir mostrar para eles que a tecnologia está do lado para apoiar e potencializar, com certeza, ao invés de transformá-los em detratores, transformam eles em promotores do processo. E eles vão abraçar a tecnologia e falar, vai ter isso aí, então eu vou abraçar com tudo porque eu vou vender mais. Exatamente. Né? Então consegue mostrar isso e potencializar. Para quem está empreendendo, conseguir ter esses promotores e essas pessoas que ajudam a potencializar é muito importante. É super relevante. Muito importante. Quando você está inserindo uma nova tecnologia na organização, nós estamos falando de um processo de mudança cultural. Um processo de mudança cultural, né? Então, quando você está promovendo uma mudança de cultura dentro da organização, não adianta você bater de frente com todas as pessoas, né? Não adianta você inserir uma tecnologia que a inserção dela vai entrar em conflito com todas as pessoas da organização. Não adianta. Ela não vai ser adotada, né? Então, assim, essa é uma boa dica, né? Você tem que encontrar qual que é o caminho dentro daquela organização para que a sua tecnologia tenha uma maior adesão, gere um maior benefício e resultado possível e com aquele resultado você conseguir trazer outras pessoas para o seu lado. Você tem que escolher qual que é a sua batalha. Né? Não dá para você lutar com uma transformação do mercado inteiro de uma hora para outra. Tudo o que nós fazemos hoje na Morada é meio para um objetivo muito maior. O que nós estamos criando é o que a gente chama de uma camada conversacional. Nós queremos ter uma camada conversacional onde os diversos atores do processo conversem com a inteligência artificial. Porque essa conversa com a inteligência artificial nos supre de informação para construir uma jornada 100% orientada à inteligência artificial. Olha só que interessante. Quando a gente fala, por exemplo, de CRM, né? Software de gerenciamento da relação com o cliente, né? Aí você tem um vendedor. Então, eu sou um vendedor, você é um cliente, e eu começo a te perguntar, Léo, onde você mora? Você é casado, não é? Qual que é a sua data de nascimento? Aonde você tem interesse em comprar imóvel? Eu, basicamente, vou preencher no meu CRM, se eu preencher, né?
Tem um detalhe. Equipe de vendas, só muda o endereço. Não, brincadeira, tem treinamento, né, pessoal? Então, assim, a equipe de vendas, ela só vai preencher no CRM aquela informação que tem o campinho pré-determinado no CRM, certo? Só que a nossa conversa é muito mais rica. Sim, total. Na nossa conversa, eu consigo compreender muito mais a seu respeito do que aqueles campos pré-determinados. Então, o que nós estamos construindo? Uma interface conversacional, desde o momento que a pessoa levanta a mão até o pós-venda, onde nós vamos coletando dados de todo esse processo, não somente aquelas informações que são aguardadas, pré-estabelecidas nos campinhos, mas informações que são, muitas das vezes, soltas no meio da conversa, mas coletar todos esses dados para embutir isso tudo em uma plataforma que seja o que a gente chama de um CRM orientado por IA. E aí, eu não converso orientada a uma negociação, eu converso orientada à sua história. Eu conheço qual é a sua história. Olha, o Léo chegou aqui pelo caminho tal, me disse tais e tais informações. Esse perfil de cliente faz esse approach, que tem uma chance maior de você chegar a um negócio de sucesso para as duas partes. Então, esse é o primeiro top, o primeiro passo. Eu brinco com o pessoal que a gente ainda não conseguiu subir o primeiro degrau na morada. Nós estamos quase subindo o primeiro degrau, que é essa interface conversacional. O segundo passo é como que eu organizo isso tudo para acelerar a jornada ponta a ponta. E aí sim, gerar uma série de insights, uma série de direcionamentos. Eu posso, por exemplo, Léo, fazer um processo de coaching digital do corretor, ajudando ele a dar argumentos para o cliente de por que ele deveria fechar ou não. Caramba. Baseado no perfil individual. Eu posso contar para a incorporadora, olha, se você lançar um empreendimento na região X, o seu ritmo de vendas vai ser esse, o seu ticket médio vai ser esse. Você vai demorar tanto tempo para vender. Baseado em quê? Em informações. Informações que são dela. Sim. São informações dela, só que não são necessariamente utilizadas da forma mais adequada. Sensacional. Né? Então significa que, olha que legal isso. Quando a gente tem um processo de venda, no geral, né, nas empresas, o processo de venda, vou falar aqui principalmente de prestadores de serviço, não tanto no varejo, que é uma outra, né, o B2C é uma outra jornada. Falando de B2B e prestação de serviço, normalmente existe um funil de vendas. Exatamente. É um funil de vendas bem definido ali. Então, topo, meio e fundo. E quando a gente tem um funil de vendas, uma primeira mágica que acontece é quando a gente percebe o topo, meio e fundo de funil e a gente descobre as conversões, né? Então, para quem está empreendendo, está começando a vender, você tem que ter um funil ali que você consiga ter uma noção de conversão. Gatilhos claros entre etapas. Isso. Né? O que caracteriza o cliente em cada um dos estágios. Isso. Se está frio, né? Se está quente, né? Exato. Isso. E aí, quando a gente tem um processo, daí a gente magicamente, depois de vários testes, descobre meio que um padrão. E a gente descobre a conversão, dizendo, olha, a cada 100 clientes que eu converso, exemplo, 50 ficam mais felizes com aquilo que a gente está fazendo e desses 50, 10 fecham um negócio, por exemplo. Né? Então você descobre uma conversão de topo para fundo de 10%. Da cada 100, eu fecho 10. Exatamente. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça nossa como empreendedor? Pô, eu preciso de 200, que daí eu vou fechar 20, né? É o mais óbvio. E 300, que daí eu fecho 30 e assim vai. Com esse processo que você compartilhou aqui agora, quando você é orientado não a funil, mas orientado à história da pessoa, à vida da pessoa, eu percebo nitidamente que eu coloco os mesmos 100, talvez eu invisto para trazer os mesmos 100, exatamente, né? E eu consigo entender essa jornada e eu não vou só converter 50 para o meio e 10 no final. Eu vou converter, sei lá, pode até ser 50 no meio, mas eu vou fechar 40 negócios, 45 negócios. Exatamente. Porque eu tive uma inteligência voltada na pessoa e não voltada ao meu processo de funil de conversão. Pô, isso é genial. Assim, o conceito é esse, né? Existe uma frase que eu acredito bastante, que é o seguinte: se a sua primeira resposta ao cliente é um processo, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Você pode falar de volta isso? Se a sua primeira resposta à demanda de um cliente é um processo, tem alguma coisa de errado. Genial. Porque nós não estamos atendendo máquinas, nós estamos atendendo pessoas. E a única ferramenta que existe hoje, no momento atual, que faz com que você tenha um atendimento individualizado, ou é o ser humano muito bem treinado, mas a gente tem a nossa limitação de número de threads, número de coisas ao mesmo tempo que a gente consegue fazer, ou a inteligência artificial. Então, quando a gente deixa de orientar a nossa venda por um funil, onde eu trato todas as pessoas de forma igual, o gatilho é o mesmo,
né? E eu passo a tratar de forma individual, respeitando a história de cada pessoa, a probabilidade de venda vai lá em cima. Né? E um outro detalhe, se eu aprendo a individualizar essas histórias e as características dessas pessoas, eu vou alimentar os meus leads de uma forma um pouco mais esperta. Sim. Nossa. E aí podem ser os mesmos 100 leads, mas podem ser leads que têm uma propensão muito maior a comprar do que aqueles originais. Eu sempre brinco, pessoal, você quer um lead baratinho? Quer um lead baratinho? Ok. Direciona para pessoas que têm mais do que 65 anos de idade, que estejam procurando informações a respeito da relação familiar. As pessoas vão clicar, elas vão ver, mas elas não vão comprar. Porque elas não estão necessariamente direcionadas ao seu produto, né? É a mesma coisa de você falar assim, uma brincadeira que a gente faz, né? Se eu te vender um carro que voa, não gasta combustível, por 100 mil reais você compra? Claro, você só não tem o carro para entregar. Então, assim, é a mesma coisa do seu funil de vendas. Você tem que tomar um cuidado enorme com o que você promete lá em cima e para qual público que você promete. Porque existe um risco enorme de você não conseguir entregar. E aí você está gastando dinheiro com marketing local inadequado. Sim, né? Perfeito. Então, assim, é isso que a gente sonha, sabe? Assim, o nosso sonho grande hoje é ter uma jornada onde nós possamos tratar o cliente não como um deal, um negócio no funil, mas como uma história. Uma história de vida que pode ser apoiada, que pode ser respeitada, que não tem necessariamente que fechar dentro de 2 semanas, 3 semanas, não, ele pode fechar daqui 3 meses, mas ele está sendo acompanhado no ritmo dele, né? É isso que a gente sonha fazer hoje. Que consegue alinhar a expectativa e superar em algum grau, né, a expectativa. Exatamente. Isso é um excelente negócio. No caso do mercado imobiliário, suprir a expectativa, né? A necessidade já é um parâmetro grande, né? Já é um grande parâmetro, assim, né? Que legal. Ramon, nessa nossa conversa, a gente já está encaminhando pro final. Nessa nossa conversa, eu vi que você compartilhou muita riqueza, sabe? Muita riqueza mesmo. Desde processo de fazer e encontrar aquilo que é a essência sua, a essência da empresa, né? Até fazer um discovery muito importante, fazer pesquisa com o cliente, ir lá, colocar cara a tapa, fazer toda a gestão, né, da conversa futura, trazer tecnologia, ter coragem para conseguir pivotar o negócio, mudar o rumo de um negócio. Isso é sensacional. E não me passou despercebido que você falou diversas vezes aqui a respeito de fundos de investimento, criar fundos de investimento, gerir, né, a pré-aceleração, aceleração, investidores, né, relacionamento com os investidores. Isso não me passou despercebido. Eu acredito que nós vamos ter um outro papo, uma outra conversa que pode apresentar isso, né, para as empresas, porque muitas vezes os empreendedores, eles olham para os negócios deles e eles não conseguem perceber que o próprio negócio, o próprio business, como um gerador de caixa, um gerador de solução para a sociedade, eles não veem isso como um produto também. E às vezes eles se voltam, sabe, apenas no business sendo executado em si. E esse jogo, né, essa caminhada, essa jornada, ela pode ser muito maior do que isso. Eu acho que a gente pode trazer bastante valor para a turma nisso daí. Para a gente caminhar para o final, antes de você deixar a sua mensagem para toda a turma e trazer, né, um insight final, eu tenho um presente para você. Muito obrigado. Eu tenho um presente para você. Legal. Que é esse daqui, ó. E em primeiro lugar, trazer para você um livro. Trazer para você o livro Eu Empreendedor. Poxa, que legal. Muito obrigado, Léo. Tá autografado para você. Nossa. Nesse livro, Ramon. Nossa, é lindo o livro. Bonito, né? A editora caprichou. Muito obrigado, viu, Léo? Obrigado mesmo. Nesse livro, eu que agradeço. De verdade, por ter vindo e compartilhar aqui. E eu vejo, Ramon, muitas características do que você falou que está, né, nesse guia. Esse livro, ele é um livro assim que ele é um guia para quem está começando a empreender e quer chegar até essas 30 pessoas, né? Você mencionou diversas coisas com muito mais riqueza e detalhe, né? De 5 etapas que eu acredito que são fundamentais, que são os 5 Cs para a pessoa virar essa chave, que é coração, cliente, falamos do coração, cliente, de ouvir o cliente, e ainda tem outras 3 que a gente mencionou, que você mencionou e a gente, né, sobrevoou também, que é gerir bem o caixa,
né? Você falou de estar num momento de investimento e que teve que, uma hora a conta teve que fechar, buscar investimentos. Esse é um tópico que vale em algum momento conversar, né? Essa relação com o investidor, controle de caixa. Né? Exatamente. E normalmente é um pouquinho depois de você descobrir o cliente, né? Você descobrir essas etapas. As etapas, elas são sequenciais. Caixa e depois cadência, que é você ter a disciplina dentro da empresa e finalmente a cultura empresarial, né? Então, eu deixo para você, se você quiser presentear também outras pessoas, conversar com outras pessoas, também tô à disposição para poder tá compartilhando mais. Não, tá? Legal, Léo, assim, um prazer, como eu falei, é um prazer enorme, assim, eu acho que o assunto acaba rendendo, né, e se deixar a gente fica aqui horas falando, né, mas assim, eu acho que eu comecei tentando empreender, não deu certo, tive que cuidar de família, fui trabalhar como executivo em empresa, trabalhei como diretor de tecnologia, diretor de fundo de investimento, etc., até empreender novamente, né? E deu para aprender bastante coisa, Mas, curiosamente, talvez o maior aprendizado que eu tive, ou os maiores aprendizados, é que uma empresa, ela não existe, na minha visão, na minha humilde opinião, ela não existe exclusivamente para dar lucro. Ela também é uma ferramenta de transformação da sociedade. Total. Então, assim, a gente está o tempo inteiro juntos. Então, assim, essa questão da cultura, você ter um ambiente que seja um ambiente que de fato é acolhedor, que valoriza as pessoas, que proporcione elas a crescer, a sonhar, sabe? Assim, a pessoa poder pensar, nossa, eu vou continuar trabalhando aqui, eu vou crescer, e eu vou acumular recurso, vou comprar minha casa, e daqui a pouco eu vou empreender também, sabe? Eu acho que a gente, como empreendedor, a gente tem um papel, sim, de usar muito bem os recursos que não foram confiados, de investidores. Eu tenho uma preocupação enorme com isso, né? A famosa fidúcia, né? Eu estou cuidando de recursos de pessoas que investiram em mim. Ok, legal. A gente tem que gerar lucro, eu tenho que retornar o investimento. Agora, eu tenho que fazer o meu papel de apoiar a transformação da sociedade. Sim, e eu acredito, de fato, que a gente está começando essa geração. Uma geração onde a sociedade ela é impactada por meio da transformação das pessoas dentro das organizações, dentro das empresas. Assim, a gente deixou de separar empresa da vida pessoal há bastante tempo. Os tempos se misturam, os horários se misturam, etc. Então, por que eu não posso, de alguma forma, ajudar as pessoas no seu processo de crescimento, no seu processo de encontrar o caminho para crescimento profissional também no trabalho? Sim. Então, assim, eu acho que esse é um dos aprendizados que eu tive até agora nessa jornada. Genial. Me conecto demais com isso que você falou, porque eu acredito profundamente que o que vai mudar o Brasil para melhor é o empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele gera oportunidade, ele gera valor para quem está consumindo os serviços e os produtos, ele gera crescimento para as pessoas e mudar a vida dessas pessoas que estão trabalhando nessas empresas. Isso é o que é transformador, né? Que é gerar essas oportunidades. Então, assim, se em um ambiente em que ele é próspero, em que ele tem um empreendedorismo, em que ele vê valor sendo gerado, assim, cedo ou tarde, esperamos que cedo, essa sociedade ela vai ser melhor, né? Ela vai mudar. Genial. Ramon, muito obrigado, tá? Por ter vindo aqui mais uma vez, compartilhar todos esses insights com toda essa nossa turma que está aqui nos ouvindo. E para você que está aqui nos ouvindo, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, coloca os comentários. Eu sempre leio todos os comentários para poder fazer perguntas excelentes, para suprir tudo aquilo que vocês estão com dúvidas, sabe? Aquelas coisas que mexem com a cabeça de vocês. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? A gente tá aqui para responder essas perguntas com essas pessoas maravilhosas. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio do podcast Eu Empreendedor.